Olá, queridos ouvintes. Estamos começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 100, intitulado Rendamos Graças. Eu sou Luiziane Saraiva e farei o estudo com vocês. Então vamos lá. Rendamos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses 5,18. E aí vamos para a mensagem de Emmanuel. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste, suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, irmãos e irmãs, esse é um texto do livro Pão Nosso, que está até marcado aqui no meu exemplar, porque é um texto que me diz muito, e que eu sei que nos diz muito, principalmente nos tempos tão difíceis que nós temos vivido, ainda em processo de pandemia. O render graças, apesar das tribulações, podemos dizer que é uma das grandes provas que nós vivenciamos em todo o nosso processo evolutivo, porque não é fácil. Diante de tantas questões que nos advêm, nós lembrarmos de manter a nossa fé alimentada. Então, o primeiro ponto que eu poderia chamar a atenção a respeito desse tema é a fé. Porque é a fé alimentada, a cada dia reconstruída, mantida, conservada, é essa fé que nos permite pensarmos em render graças, apesar das adversidades. E aí a gente vai seguindo o texto de Emmanuel. E ele diz, a pedra segura. Por que a pedra? Porque às vezes a pedra aparece para cada um de nós como um obstáculo, né? A pedra no caminho, né? Ai, fulano é uma pedra no nosso caminho. Ah, o trabalho é uma pedra. E nós acabamos esquecendo que até o que nos parece adversidade, se nós observarmos bem e confiarmos na providência divina, o que nos aparenta ser um obstáculo pode ser um auxílio, pode ser um instrumento de Deus para nos auxiliar na nossa evolução. Tanto no nosso desenvolvimento aqui no planeta, quanto no nosso desenvolvimento espiritual, com certeza. E Emmanuel fala que a pedra segura, o espinho previne.
que Paulo dizia? Porque Deus colocou em mim um espinho na carne, né? Para que segurasse, né? Para que desse um freio em todos os instintos, em várias questões, né? Então Paulo tinha um espinho. E o espinho, a função dele é prevenir. Você já fica, assim com aquilo ali. O fel remedeia, né? Sabe aquele remédio amargo? Mas que é o que nós precisamos para nos curarmos das mazelas corporais e das mazelas espirituais. O fogo refunde. Usamos o fogo para purificar. Né? Dizem que São Francisco de Assis, né, chamava o fogo de irmão fogo. Irmão fogo. Então ele sabia ver em tudo motivos de ação de graças. O lixo fertiliza, olha aí. De onde vem o adubo que serve de regeneração para toda a nossa fauna? O que é esse adubo? É o que em tese seria transformado em lixo. Às vezes é matéria morta, muitas vezes é matéria morta. Aí vem a lei de decomposição, que gera a nossa lei de conservação, que dá continuidade à nossa lei, de conservação. Todas as leis de Deus, elas são perfeitas. E muito do que nós consideramos obstáculo são motivos de rendermos graças. Então, rendei sempre graças. O sofrimento redime, o temporal purifica a atmosfera, a enfermidade adverte. Todos nós sabemos que nós estamos ainda no planeta Terra porque nós temos processos de cura a serem realizados. Estamos aqui em um planeta de provas e expiações, porque nós temos que nos permitir a cura do corpo e a cura da alma. Em um planeta de provas e expiações, nós ainda vivenciamos a decadência do corpo físico, porque faz parte desse nosso processo de purificação. Por isso sofremos na carne. E a doença da alma, ela também precisa ser curada, ela precisa ser tratada. E o sofrimento, o que muitas vezes nós consideramos sofrimento, é uma oportunidade que a providência nos permite para que nós possamos dar continuidade ao processo de cura espiritual, de cura da alma. Então esse sofrimento, ele nos auxilia, ele nos redime, né? Como o próprio Emmanuel fala aqui no texto. A enfermidade adverte, né? Desde criança a gente aprende que febre, né, é sintoma de alguma coisa, de alguma infecção. Então a enfermidade, ela serve para nos advertir, né? Então nós temos que render graças a Deus, que nos permite esses lembretes da nossa condição ainda humana, ainda em um planeta de provas e expiações, para que nós possamos acompanhar o nosso processo de desenvolvimento aqui na Terra, para que nós possamos investir cada vez mais, a partir da reforma íntima, a partir de uma educação dos nossos sentimentos. É tão importante nós educarmos os nossos sentimentos para que esses sentimentos nos auxiliem nesse processo de cura do corpo e da alma. E esse mesmo processo de cura, ele nos serve para que nós possamos, aos poucos, purificar as nossas ações, os nossos pensamentos e ampliar, fortalecendo assim a nossa fé. E aí nos auxilia a desenvolvermos a gratidão, que é esse processo maravilhoso de, apesar das adversidades, nós
confiarmos na providência divina, gratidão, fé, e nós sempre aprendamos a render graças à espiritualidade, render graças ao nosso amado Mestre Jesus, render graças a Deus pelas oportunidades que mesmo as adversidades trazem para a gente. Ainda continuando aqui com o texto de Emmanuel, nós temos: o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. É a lei de destruição, é a lei de conservação. Então, há uma necessidade de nós renovarmos. E nós temos muita dificuldade de lidarmos com essa adversidade que é a finitude. Todos nós. É a única certeza que nós temos desde quando nos entendemos por gente sobre a Terra, é o que mais nos amedronta na maior parte das vezes, e nós ainda temos muita dificuldade para lidar com ela, com a finitude. Mas à medida que a nossa fé entra em campo, o que nós observamos? Que nós temos que confiar. E aí, apesar da dor, apesar da ignorância, apesar da tristeza, nós rendemos graças a Deus pela oportunidade de renascermos e voltarmos, de reiniciarmos o nosso processo, de apagarmos com trabalho, com amor, os nossos débitos, quitarmos as nossas dívidas pregressas, auxiliarmos os nossos irmãos na sua caminhada e traçarmos um caminho de luz, rumo ao progresso, rumo a uma condição de espíritos puros. Então, quando nós observamos todas essas adversidades, nós percebemos que todas elas, na realidade, são oportunidades de crescimento, de prosperidade, de desenvolvimento e de progresso acima de tudo. Então, como o próprio Paulo fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, temos que dar graças por tudo que nos acontece, por tudo que não nos acontece, porque nós também não temos noção de quantos livramentos a espiritualidade já nos deu, quantas vezes algumas coisas aparentemente não deram certo, e nós percebemos algumas vezes o livramento que nos foi dado, mas inúmeras vezes nós nem temos noção de como nós nos livramos a partir da providência divina, que muitas vezes não atendeu aquele pedido que nós tínhamos certeza que era maravilhoso para nós, ou diante de algo que aparentemente se manifesta como uma adversidade, como algo aparentemente ruim, quando não é. Então, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Como filhos obedientes que nós somos, ou que buscamos ser, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas imperfeições, atendamos à vontade de Deus em Cristo Jesus. Olha que lindo, para convosco. Por isso que Jesus veio, para nos auxiliar, para nos ensinar, para nos dar um exemplo, né, de amor, de gratidão, de fé na espiritualidade, de fé no nosso amado Deus. Porque só dessa forma, efetivamente, nós conseguiremos entender a importância de, em tudo, dar graças. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a nossa contribuição para o divulgar.net. Muita paz.